boa tarde a todos. A graça e a paz seja com cada um que está aqui nesta tarde, não é? E vamos abrir em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Nós estamos a chegar ao final destas grandes mensagens de Gálatas. Boas novas que libertam. É a temática desta série de mensagens. E hoje vamos falar de duas formas de vida. Começar no versículo 16, Gálatas 5, 16. Aqueles que puderem ficar de pé, acompanhem na leitura, Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vamos orar. Paizinho querido, eu dou-te graças pelo teu amor, Senhor. E dou-te graças também pelo Espírito Santo que está aqui no nosso meio. E obrigado, Senhor, porque Ele é o Consolador, mas Ele é também quem convence do juízo, do pecado e da justiça. E nós te queremos pedir nesta tarde que venhas falar, Senhor, pela ação do Espírito Santo e que venhas ser glorificado. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós vimos no início deste capítulo que Paulo exortou os Gálatas a ficarem firmes na fé e na liberdade com que Cristo os tinha libertado, a não voltarem aos legalismos da lei, dos rituais judaicos. Mas ele também, na parte final, ele aconselhou-os a não abusarem da liberdade, a não abusarem desta liberdade que há em Cristo, não darem lugar à libertinagem cristã, como se, a pretexto da graça de Deus, nós possamos fazer tudo o que queremos. Cuidado, irmãos. Porque o apóstolo avisa os Gálatas e avisa-nos a nós de que isso é um perigo grave. Mas ele também incentivou os crentes a amarem-se uns aos outros, lá no versículo 14, e a não guerrearem também contra uns aos outros. Ele até falou palavras fortes. Ele disse, se vos mordeis ou devorais. Ou seja, ele usa estas palavras no sentido de que os crentes não devem andar a guerrear uns aos outros, uns contra os outros, porque iam acabar por ficar destruídos, desfalecidos. E hoje nós vamos falar acerca de duas formas de vida contrastantes. O caminho do Espírito e o caminho da carne. O caminho da dependência do Espírito Santo e o caminho da independência da carne. E então, para começar, irmãos, deixem-me dizer que esta passagem, que fala aqui de duas listas, elas não são duas listas, uma lista de pecados de pessoas más contra uma lista de coisas boas para as pessoas boas. Nada disso. Não está aqui uma lista fechada de coisas, nem um contraponto contra o outro no sentido de regras legais. Nada disso. O que está aqui são dois sistemas contrários, duas maneiras de vida, duas formas de viver. E é isso que vamos falar hoje. No versículo 16, ele começa logo por dizer, o apóstolo Paulo, andai em espírito
e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito. Já anteriormente, no capítulo 4, versículo 6, Paulo tinha dito que Deus envia o seu Espírito, e quando Deus envia o seu Espírito, nós clamamos Abba Pai, e o Espírito também clama Abba Pai em nós, e isto significa que nós somos aceitos pelo Pai, e tornamo-nos filhos de Deus, porque nem todos são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus e clamam ao Pai, arrependidos do seu pecado, confessam Jesus Cristo como seu Salvador, e esses sim nascem de novo, nascem da água, do Espírito, nascem de Deus e tornam-se filhos de Deus. E esses sim são os filhos de Deus. E é precisamente nesse momento em que a pessoa recebe Jesus, e esse encontro pessoal tem que existir com cada pessoa, com Deus. É um encontro individual e pessoal. E nós convidamos a fazer isso, pela graça de Deus. Quando a pessoa é iluminada pelo Espírito Santo e compreende os seus pecados e que tem que se voltar para Deus e não há volta a dar, ela arrependida clama por Jesus Cristo e crê nele. E o que é que acontece? O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, vem morar na vida dessa pessoa. Voltem comigo a Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. É um pouco mais à frente só. Diz assim, Efésios 1, 13. É só praticamente uma página à frente. Em quem também vós estáis, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, em Cristo, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós vemos aqui que o momento em que a pessoa se arrepende dos seus pecados, ouve a palavra de Deus e crê em Jesus Cristo, é neste momento que a pessoa recebe o Espírito Santo. Ela é selada com a presença maravilhosa do Espírito Santo. E este selo é para sempre. O Espírito Santo não vai embora dessa pessoa. A pessoa do Espírito Santo vem para morar. Mas voltando à nossa passagem, diz aqui que o crente, o cristão, ele deve andar em espírito. Ou, numa melhor tradução, andar pelo Espírito. Ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. Deve viver pelo Espírito Santo. E isto é tão importante que só nesta passagem, andar, viver e dar lugar ao Espírito Santo é tão importante que é referido 4 vezes. Só nestes versículos que nós lemos. Mas o que é isto, afinal de contas, de andar no Espírito, ou andar pelo Espírito Santo? Será que é nós andarmos aí a pairar no ar, como as asas, no Espírito? É isso? Será que é gritar coisas? Será que é falar outras línguas? Será que é viver uma vida esquisita? Será que é viver de forma diferente, nas nuvens? O que é isso de andar em Espírito? Bem, é o que eu me proponho explicar. E a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Andar no Espírito significa que o Espírito Santo deve orientar cada pensamento, cada atitude, cada ação da nossa vida. Ele quer orientar, governar a nossa vida, porque Ele é Deus. E então é isso que nós vamos ver. No versículo 17, avançando um pouco, nós vemos aqui o grande conflito interior que acontece no cristão. Diz aqui, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então vamos aqui a luta da carne contra o Espírito. E carne aqui, o que é que significa? Carne aqui não é a parte física que nós temos. Carne aqui significa a natureza velha, a natureza decaída do ser humano, que foi herdada em Adão e Eva. Quando eles pecaram, essa natureza caída e pecaminosa passou de geração para geração. Então, quando nós nascemos, já nascemos com esta natureza velha, caída, que nos puxa para o pecado e nos puxa para o mal. Este conflito é constante no crente. Este conflito permanece até nós morrermos. A luta da carne contra o Espírito. Nós temos 2 naturezas, os crentes, os cristãos. É a nova natureza em Cristo, vitoriosa, mas também a velha natureza, que não perdemos.
E, na verdade, elas guerreiam uma contra a outra. É interessante que este conflito está muito bem descrito lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Vamos voltar para ver aqui esta luta do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 7 e o versículo 18. E notem a guerra de Paulo, que também é a nossa guerra. Romanos 7, 18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, a tal natureza velha, pecaminosa, que todos temos, que é contrária a Deus, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, a nova natureza, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Até aqui para já. Então vemos aqui o testemunho do apóstolo Paulo, deste conflito, que ele quer fazer o bem, mas ele tem outra lei dentro dele que o pende a fazer o mal. Ele quer agradar a Deus, mas na sua própria força ele descobre que não consegue. Então parece que estamos sem caminho. Parece que esta forma de vida é condenada ao fracasso. Não, não é. Porque há outra lei, uma lei mais forte, a lei do Espírito de vida, que no capítulo 8 ele vai exemplificar. E mesmo no versículo 2, 8:2, ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É verdade que nós temos uma lei dentro de nós, que agarra a nossa carne, a nossa velha natureza e nos puxa a fazer o mal e o pecado. Mas o cristão tem outra lei dentro dele, é a lei do Espírito. E é esta lei que vence quando ele dá lugar ao Espírito. E realmente há vitória para o crente. E quando deixamos que o Espírito nos encha e guia, essa vitória é real. Voltando para Gálatas capítulo 5, versículo 18, nós vemos Paulo depois a dizer isto. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, quando o Espírito nos guia, quando o Espírito nos enche, a lei que nos pende para pecar, ela fica sem efeito. Mas há aqui duas listas, e eu gostava agora de falar delas. E esta lista das obras da carne, que vai do versículo 19 até ao versículo 21, e depois também a lista do Espírito, que está no versículo 22. Por falta de tempo, nós não vamos exarar, não vamos analisar em profundidade cada um dos tópicos. Aliás, eu já estou com quase 15 minutos e eu ainda tenho muito para falar. Portanto, que Deus vos dê paciência e a mim também, sabedoria. Mas realmente, por falta de tempo, nós vamos agrupar as obras da carne, que vão do versículo 19 ao 21, em 4 grupos. E o primeiro grupo, Paulo entra logo a matar. Porquê? Porque ele ataca logo. Talvez eram os pecados mais existentes naquele tempo. Eu não sei se são os pecados mais existentes no nosso tempo, mas talvez sejam os mesmos. E ele então diz, ora, as obras da carne são manifestas e são, diz o versículo 19, e então aparece o primeiro grupo, que é o grupo dos pecados sexuais. Prostituição, impureza e lascívia. Aqui, prostituição é a tradução do termo grego porneia. E porneia significa não só prostituição, mas todo o tipo de pecados na área sexual. Seja adultério, fornicação, masturbação, incesto, homossexualidade, entre muitos outros que podíamos nomear aqui. Portanto, este termo, quando aparece aqui, prostituição, ele abarca todo o tipo de pecados na área sexual. A carne apodrecida pelo pecado
manifesta a natureza que lhe é própria. E para ilustrar isto, há um exemplo conhecido muito bom. Por mais que nós tratemos bem de um porquinho, se lhe dermos mimo, vamos pôr um lacinho, não é? E cuidar daquele porquinho. Se um dia nós deixarmos a porta aberta e o porquinho vir um lamaçal lá de lama suja e porca e mal cheirosa, o que é que aquele porquinho faz? Ele vai a correr e não é? Fica todo... Porquê? Porque a natureza do porquinho, do porco, é aquela. Ele gosta de lama. E deixem-me dizer isto, nós podemos não admitir, mas nós somos estes porquinhos, porque a nossa carne gosta de lama. A nossa carne gosta do mal. A natureza velha puxa-nos para aquilo que não agrada a Deus. E é próprio disso. E deixem-me dizer isto também, o impulso sexual foi dado por Deus e isso não é pecado. Ninguém é julgado por Deus por ter um impulso sexual. E, aliás, é um impulso muito forte no ser humano. E este impulso só é um problema quando ele tem desvios, quando ele é usado fora de tempo, quando nós vemos e fazemos coisas que não agradam a Deus. E todos nós sabemos isso. E muitas famílias, muitas pessoas, muitos lares, até muitas igrejas têm sido destruídas pelo uso incorreto do corpo na parte sexual. Sabemos isso, irmãos. Pastores destruídos, igrejas destruídas, enfraquecidas, porque alguém deu lugar à tentação e pecou e, por causa disso, enfraqueceu a família, destruiu um lar e causa uma desgraça, muitas vezes em muitas áreas. Que Deus nos ajude a nós, irmãos, a não darmos lugar a estes pecados sexuais, seja da prostituição, da impureza, da lascívia. O segundo grupo de pecados são os pecados religiosos, no versículo 20. E o apóstolo nomeia 2, é idolatria e feitiçarias. E estes dois pecados, eles sintetizam, de alguma forma, a perversão do culto a Deus. Porque, afinal de contas, quando diz aqui feitiçarias, no grego significa farmakeia, literalmente o uso de drogas. Mas é o uso de drogas no sentido mau. O uso de drogas não é os medicamentos, embora esta palavra esteja ligada à farmácia também. Mas depois, com a adulteração das palavras, isto o que é que acontece? Bruxarias foram feitas usando poções. Bruxarias foram feitas e são feitas usando rezas. Demónios são adorados quando muitas vezes as pessoas recorrem a bruxos e a bruxas. E tudo isto resulta em engano, em opressão e decepção. Mas também fala em idolatria. O que é idolatria? Bem, o João Calvino, o grande reformador, ele disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano, ele tem propensão para fabricar ídolos. E quando fala em ídolos, não quer dizer só as imagens de escultura, que são ídolos. E as pessoas veneram isso. Mas muitas vezes os ídolos é aquele popstar, é aquele cantor, ou aquela cantora, ou aquele programa de televisão, ou aquela série. São coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida e que nos fazem enfraquecer. A idolatria não está então só ligada à religião, às estátuas, mas é tudo aquilo que recebe adoração, ocupa-nos tempo e glória que pertencem a Deus. Então cuidado, que Deus nos esquadrinhe o nosso coração se nós não temos ídolos na nossa vida. Pode ser o telemóvel, pode ser a televisão, pode ser até coisas boas, mas se há uma coisa que está a roubar a glória de Deus na nossa vida, isso é um ídolo. E a melhor coisa que nós podemos fazer em relação ao ídolo, sabem o que é? É afastarmos dele. É cortarmos. Porquê? Porque Deus diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42:8. Quando alguém se curva perante uma imagem de escultura, adorando ou venerando essa imagem, ou esse santo, ela está-se a desviar do verdadeiro Deus. Está a desonrar a Deus.
Está a insultar Deus, porque só Deus é Deus. Ele é o único Deus. E só Ele merece ser adorado e honrado e glorificado. Amém? O terceiro grupo são os pecados relacionais. E esta é uma longa lista, do versículo 20 ao 21. Leiam comigo. Diz aqui inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Na verdade são 8, depende da tradução, ou 9 exemplos de pecados ligados aos relacionamentos humanos. São atitudes conflituosas, são atitudes invejosas, são acessos de ira, de raiva, são divisões, são assassinatos. E tudo isto é o resultado da carne envenenada pelo pecado. Notem o crescendo destes pecados, que culminam em mortes. Muitos assassinatos têm sido feitos e cometidos por causa de uma palavra raivosa. Vamos no trânsito, não é? E apitamos para uma pessoa, pi, 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 e ele faz-nos um gesto que nós não gostamos. E nós, furiosos, saímos do carro. E ele também sai do carro, ou ela, não interessa, e pega no bastão. E uma pessoa insulta ali a pessoa. E o outro também insulta. E, entretanto, ele bate-nos e caímos ali, morremos ali. Tudo porque uma buzina, uma palavra trocada, um gesto, uma ira. Notem o crescendo destes pecados, irmãos. O ser humano que não tem comunhão com Deus, ele tem graves problemas relacionais. As pessoas não sabem conviver umas com as outras. E porquê? Por causa da carne. São as obras da carne. O quarto grupo e último são os pecados pessoais. Aparece na parte final do versículo 21. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. São as coisas que, sendo até desejos naturais, porque não é pecado comer, não é pecado beber, não é pecado nós usufruirmos das riquezas e dos bens que Deus faz para nós, mas sem o necessário domínio próprio, sem contenção, as coisas que até são boas podem cair em graves pecados. E depois vem a gordura, vêm as doenças e vem sobretudo a desonra ao nome do Senhor. Quando nós lemos aqui coisas semelhantes a estas, nós podíamos incluir aqui muitas outras coisas, como por exemplo os vícios, as drogas, como por exemplo o jogo, os prazeres deste mundo, irmãos, estão aqui também. E tudo isso são provas de que a carne está ativa. As obras da carne são destruidoras, afetam-nos negativamente e afetam os outros. E percebemos aqui no versículo 21, na parte final, que não entrarão no reino de Deus todos aqueles que fizerem estas coisas. Mas nós percebemos pelo contexto que há aqui uma rotina nestas coisas. É uma forma reiterada, constante. Não é a questão de uma pessoa comer muito um dia. É uma pessoa viver para comer. Entendem? Ou seja, a questão não é aqui cair uma vez. E isso é mau, obviamente, mas a questão aqui é a rotina. E pior do que isso, é sem arrependimento. A pessoa não se sente culpada de fazer o que está a fazer. Não se arrepende. Então, Paulo não está a falar aqui da prática de um pecado isolado, mas da prática continuada desses pecados e da falta de arrependimento. Mas então entramos no versículo 22, no maravilhoso versículo 22. E vemos aqui, então, em oposição às obras da carne, Paulo descreve as atitudes que o Espírito Santo produz. Vamos ler versículo 22, mais uma vez. E diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Donald Guthrie diz que a mudança das obras para fruto é importante, porque remove a ênfase do esforço humano. As obras são resultado do nosso trabalho, do nosso esforço.
O fruto do Espírito é a obra do Espírito Santo em nós. Amém? A palavra-chave aqui é fruto mesmo. O fruto é o resultado natural da vida. O que é que acontece a uma árvore boa, saudável, normal? Ela vai produzir bom fruto, bons frutos, não é? Quando a árvore está doente, ela não produz bons frutos, mas uma árvore normalmente não tem que se esforçar muito para produzir frutos, não é? Às vezes tem que ser podada, mas como o meu limoeiro, que teve que levar uma coça, mas ele agora está a produzir muito, até demais. Até está a tombar por causa dos limões que está a produzir. Mas este fruto que estamos aqui a falar é dom de Deus e manifesta na medida em que damos lugar ao Espírito Santo. Notem que o fruto do Espírito é singular, ao contrário das obras, que são plural. Não é? Há muitas obras da carne, o Espírito é um. É como uma laranja de vários gomos. Aqui vemos o exemplo de nove gomos. Uma bela laranja, não é? Com 9 gomos. E vamos dividir, e alguém disse que a divisão nesta parte é incorreta, e eu concordo. Mas para facilitar o nosso acompanhar desta meditação, desta pregação, nós vamos dividir também em 3 grupos. Porque realmente o fruto é só um, ele está todo interligado. Eu não posso manifestar amor e ter falta de paz. Eu não posso realmente ter paciência e depois esquecer-me de ser longânimo, de ser pacífico. Então, tudo isto está ligado. É por isso que dividir isto é, de alguma forma, um pouco incorreto. Mas então Paulo começa aqui por abordar o primeiro termo. E esta série, amor, alegria, paz, poderíamos fazer o primeiro grupo de virtudes primordiais. E primordiais porque existem e sugerem no início, ou seja, surgem no início. Elas são essenciais. Amor, alegria e paz, ou gozo, como diz outra tradução. O termo para amor aqui é agape, ou ágape. E ela refere-se, esta palavra, ao amor de Deus. O grego existem várias palavras para amor, mas a mais elevada é agape, que é o amor de Deus. É um amor eterno, é um amor constante, é um amor que não passa, incondicional, é um amor generoso, é um amor sacrificial, o amor de Deus. Porquê? Porque Deus prova o seu amor para conosco em que deu o seu Filho, Jesus Cristo, como prova desse amor, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ao contrário das paixões da carne que passam depressa, este amor, como fruto do Espírito, ele é eterno, ele não passa. E também a alegria do Espírito, ela é um dom. Não é uma alegria que vem dos prazeres humanos, de ir a uma discoteca, de ir a uma balada, como dizem os brasileiros, não é? de beber uns copos e ficar contente. Nada disso, irmãos. A alegria do Espírito, este gozo maravilhoso que vem do Espírito Santo, e ele realmente enche-nos mesmo diante das circunstâncias negativas. É possível ter alegria mesmo com dificuldades. Porque esta alegria é um dom de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E também a paz. Esta paz de Deus que enche para além do entendimento. Esta paz de Deus que transborda. Esta paz que enche o nosso coração quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Esta paz que tudo pode estar à nossa volta a desmoronar, a cair, e aí nós sentimos paz, porque estamos em comunhão com Deus e com o Espírito Santo. É independente das circunstâncias. Mas, de facto, se não há amor, se não há alegria, se não há paz na nossa vida, significa só uma coisa. É que estamos longe do Espírito Santo. Porque no Espírito há amor, alegria e paz. Então, se tu não estás a sentir isso na tua vida, às tantas é bom voltar-te para Deus. Às tantas é bom buscar o Senhor e clamar: Senhor, entra na minha vida. Enche-me com o teu Espírito. Depois vem mais uma série de 3 virtudes relacionais: longanimidade, benignidade e bondade. Outras versões traduzem como paciência, amabilidade e delicadeza. Quando deixamos que o Espírito comande a nossa vida, nós vamos ter mais paciência. E muitas vezes, quando não temos paciência, isso não tem a ver com a nossa personalidade impaciente. E eu sei que há personalidades mais pacientes e personalidades mais impacientes.
Mas quando nós não temos paciência é porque estamos longe da comunhão do Espírito Santo. Porque nós vamos ter uma atitude gentil, bondosa para com o nosso próximo, quando o Espírito Santo está a reinar na nossa vida. Amém? E por último, as virtudes pessoais: fé, mansidão, temperança. A palavra aqui, fé, também pode ser traduzida por fidelidade ou lealdade. O cristão cheio do Espírito Santo e controlado por ele vai ter mais mansidão e domínio próprio. É muito fácil constatar que nós vivemos numa sociedade que está completamente descontrolada. Está descompensada. Porquê? Porque as pessoas não estão cheias do Espírito Santo. Falta-lhes o Espírito Santo. Bem, algumas considerações finais. Paulo termina este capítulo 5 dizendo que o cristão deve considerar a sua velha natureza pecaminosa já crucificada e morta com Cristo. Leiam comigo Gálatas 5:24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A nossa responsabilidade como cristãos não é matar a nossa carne, a nossa velha natureza. Porquê? Porque ela já foi crucificada com Cristo. As nossas crianças estão a decorar alguns versículos da Bíblia. Graças a Deus, enche-nos de alegria na escola dominical. E um dos versículos que elas têm que decorar, e eu não vou chamar aqui a Laís, mas ela de certeza que sabia, e a Isabela, Gálatas 2:20. Elas têm vindo a decorar este versículo, não é? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. E porquê é que este versículo é tão importante? Porque ele revela que nós já estamos crucificados com Cristo. Quando Cristo morreu, o nosso homem velho, a nossa carne, também morreu com ele. Então como é que isto se traduz na nossa vida diária? O que é que isto tem a ver connosco? Nós temos que crer nisto, irmãos. Nós temos que concordar com Deus e com o Espírito Santo e dizer, olha, o nosso homem velho já foi crucificado. Agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu vou dar lugar ao Espírito Santo na minha vida. Não vou dar lugar aos meus desejos. Não vou dar lugar às minhas impulsividades e aos meus desejos vãos. Porque há uma grande diferença entre viver no Espírito e andar no Espírito. Gálatas 5:25. O apóstolo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porquê? Porque todos os cristãos têm a pessoa do Espírito Santo. Já vivem no Espírito. Mas nem todos os cristãos andam no Espírito. Porquê? Porque eles não dependem da pessoa do Espírito Santo para o seu dia-a-dia. Tomam decisões sozinhos. Dão lugar à carne. Então não estão a eles vivem no Espírito, mas não andam no Espírito. Então aqui há um sistema diferente de vida. O versículo 26, Paulo termina dizendo e alertando os cristãos lá em Gálatas, naquela região, que os cristãos deveriam viver de forma coerente e correta com os seus irmãos. Diz aqui, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ou como diz outra tradução, não sejamos egoístas, nem nos irritemos uns aos outros, nem tenhamos inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém pensa que consegue viver a vida cristã sozinho, está-se a enganar. Nós não conseguimos. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos desta pessoa maravilhosa que é Deus viver em nós e por nós. Precisamos dar-lhe lugar. Ele quer dirigir-nos. Ele quer guiar-nos. Ele quer orientar-nos naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é útil. Por isso, irmãos, precisamos orar para que o Espírito Santo guie e oriente a nossa vida. O pastor Manuel Alexandre Júnior, que é professor também batista, diz assim, o fruto do Espírito é a manifestação exterior da salvação. O mesmo Espírito que nos convence do pecado e regenera é o mesmo que nos torna frutíferos na nossa caminhada cristã.
Nós somente somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Não há ninguém que possa ser salvo por obras. Amém? Mas nós também não conseguimos viver a vida cristã pelos nossos próprios esforços, pelas nossas obras. Porque não conseguimos. Precisamos da pessoa do Espírito Santo. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo para que o fruto do Espírito se manifeste. O fruto é dele, mas ele é manifesto em nós e por nós. Que a dependência do Espírito Santo nos leve a esta forma de vida, que é uma forma de vida feliz. A viver não segundo a carne, mas a viver segundo o Espírito. Porque Romanos 8,13 diz que se viverdes segundo a carne, morrereis. E aqui a morte é eterna. É morte espiritual. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E aqui mortificares a obra do corpo quer dizer, eu concordo que as obras do meu corpo, eu concordo que o meu homem velho foi crucificado em Jesus Cristo. E aí há vida, há alegria, há paz, há amor. Então que Deus nos ajude a viver na dependência do Espírito Santo, para que assim o fruto do Espírito brote em cada um de nós. Amém? Que Deus os abençoe.